Falamos na última aula sobre os 3 sinais que o profeta Shmuel, né? Ele passou para o Shaul, que seria o primeiro, que ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Então, aqui estamos no início da coroação do Shaul. A gente contou nas outras vezes, de que esse rei não era para ter sido escolhido naquele momento. A verdadeira dinastia real seria a dinastia de Yehudá, que seria o rei David, mas o povo queria um rei, o povo insistiu e Deus concedeu a eles. Os sinais que o profeta passou para o Shaul se concretizaram. Você estava na última aula? Bom, 3 pessoas, etc. Sim. Ele ia comer 2 pães. Não, fala, você vai ver uma luta. Tudo que ele foi, o Shaul, tudo que ele foi comprovando a profecia de Shmuel, e agora, no último encontro dele, eles de profetas. Lembram? E aí, assim que ele estava ao lado dos profetas, ele começou a profetizar. E a turma começou a perguntar, opa, quem é esse aí? Ele chegou agora e virou profeta? Porque como a gente explicou da última vez, você perguntava para alguém, o que você vai fazer quando crescer? Ele falava, você é médico, você é engenheiro, outro profeta. Você vai fazer? Vou prestar vestibular e entrar na Enei Neviim, os filhos dos profetas, que eles eram os candidatos a ser... Ótimo, então sempre possíveis candidatos, mas para isso tinha todo um preparo. E de repente chega alguém, sem mais nem menos, e, bom, profecia. E aí pergunta, quem é esse homem? Qual é o pedigree dele? Falaram, olha, ele era Shaul, filho de Kish. Talvez para você virar profeta, você tem que ter méritos. Não basta seu pai, porque você escapa. Baruch? Ou não? Então, para você ser um canal de comunicação divina, você não pode só depender dos méritos do teu pai. Tem que ter seu mérito próprio. E as pessoas não sabiam, corajoso, ele salvou as Luchot, que tinham sido roubados pelos Pelistim. Ele é uma pessoa muito humilde, muito recatada, muito introvertida. Mas Hashem, então, escolheu ele como o Navi, como profeta. Esses sinais, pela lógica, não teriam que ser para ele, né? Teriam que ser para os outros. Boa. Em relação aos outros, logo vai ter os sinais. Esses sinais eram mais para ele se convencer que ele foi escolhido. Especialmente para uma pessoa, a gente leu como Moshe Rabbeinu. Deus ficou uma semana convencendo ele. Aqui foi um método parecido, quer dizer, Deus deu 3 sinais para ele que seriam para confirmar que Hashem realmente escolheu ele. Mas vai ter coroação depois. Sim, né? sim. Vai ter... Aí o que acontece? Assim que ele sai desses profetas, ele perdeu um certo nível da profecia dele. A gente explicou da outra vez que profecia é igual sabedoria. Você fala, tal cara, ele é muito sábio. O outro é um gênio. O outro é um gigante. Como você avalia exatamente? Sabe responder as perguntas da faculdade? O Wikipédia pergunta para ele, como você avalia? Então, sabedoria tem muitas formas de sabedoria e muitos níveis de sabedoria e quantidade. Entre os profetas também existem vários níveis. Então, ele, de perto desse grupo, ele acabou descendo de nível, um nível chamado Nevoá, que é profecia, para Ruach HaKodesh, para o Espírito Sagrado. Vai saber qual a diferença entre os dois. Mas são 2 níveis de visão e proximidade diferenciados. Moshe Rabbeinu, por exemplo, ele tinha contato direto o tempo todo com Hashem. Isso nenhum outro profeta conseguiu atingir. Então, ele teve um maior nível de profecia e, em determinados momentos necessários e chaves para o povo judeu, Deus, novamente, aumenta o nível dele de comunicação para que ele possa tomar as atitudes corretas. Certo? Quem desceu de nível, ele vai subir.
Não, agora ele... Vamos lá. Então, qual a explicação que nesse momento, então, a profecia que ele teve naquele momento seria mais para confirmar que ele foi a pessoa escolhida. Terminou. Perdeu o nível máximo, mas ele caiu de 10 para 8. Tá bom? Nada mal, né? De profecia. Então, coisa importante que é relevante, acho que para nós. Os comentaristas, eles discutem por que será que naquele momento ele recebeu e depois não mais. Entre as condições que a gente falou da outra vez, que a pessoa precisava para entrar na faculdade de medicina, de profecia, aliás, a pessoa tinha que abrir mão de tudo que era material, a pessoa tinha que levar uma vida reclusa, a pessoa tinha que sentar e estudar o dia inteiro, estar conectada com Deus e assim por diante. Mesmo assim não era garantia. Mas você tem certas condições que facilitam a pessoa a se conectar. Pega, por exemplo, alguém quer meditar. Faz diferença se você está no meio da avenida, agitado, ou você está lá em cima da montanha sozinho. Então, tem locais mais apropriados. Para a profecia também tem locais mais apropriados. Para a reza tem locais mais apropriados. Com quem você está, onde você está. Para a profecia recair, não era uma pré-condição, mas facilitava, se você estava ao lado de outros profetas, vamos dizer assim, por osmose, você já estava com o canal já meio aberto. Então você tinha essa facilidade maior. Se você estava num lugar sagrado, que era esse lugar chamado Kiryat Yarim, que era o lugar onde o Aron foi mantido por muitos anos, até que ele foi devolvido quando construíram o Beit HaMikdash. Então ele está num local sagrado, com pessoas sagradas. Aldeia o quê? Yarim, eu já sabia o que é essa palavra, né? Yarim. E a Yar Yar é uma floresta. Não, mas tem outro significado isso aí. Eu já vi em algum lugar isso. Tá? Aldeia Depois, a dos, gente... dos tementes, não é isso? Uma coisa assim? Não, se escreve diferente. Escreve diferente. E ele também tinha um mérito futuro, que a gente vê em alguns lugares, mas tem o mérito do futuro. Que futuramente ele, aquele lugar, então Deus fala, olha, sabe qual é o mérito? Tavdun et Elohim et alahar hazeh. Eles vão servir a Deus nessa montanha. O que quer dizer? Que saindo do Egito eles vão receber a Torá. Então já está contando. Então Deus ele tem essa misericórdia de contar o que você vai fazer também. Né? Cara, não dá para saber. Mas aí disso, a gente não consegue ter nevoar no nosso dia a dia. Não estamos nesse nível, estamos muito longe. Tem poucos tzadikim que estão nesse nível de ter a profecia. Mas é importante a gente, pelo menos, estar ao lado do nível espiritual maior do que o nosso. Buscar estar na nossa reza vai facilitar a nossa comunicação com a Hashem. E existe uma profecia num nível diferente. Na verdade, você estudar a Torá vai te guiar no dia a dia. Não é superior ao profeta. Porque a profecia, digamos assim, é limitada à quantia que a Hashem vai te dar. E vem pronto. Vem pronta. Boa, vem pronta. Tá lá. Tá certo? O sábio vai acumulando, vai desenvolvendo. Raham, ele é melhor do que uma... mais
estar ao lado e entende que é pessoa boa, sabe? De saber, portanto, vai estar. O quê? Você não encontra em lugar nenhum, vai se isolar numa ilha, viva sozinho, por melhor. O outro lá foi procurar embaixo do mar. Não sei se ele achou lá. Está procurando ainda. Deus nos livre. Tudo bem. O ponto é, às vezes a gente procura do mais sábio. Então, aí vem aquela frase que o perfeito inimigo do bom. Você não tem que achar o mais sábio. Aquela pessoa que é 100% tzadika, às vezes você não vai encontrar. Ou que não tem a pessoa, ou que você não consegue enxergar. Você pela sua limitação. Então, se você encontrar pessoas melhores que você, já é uma boa. Sim, mas ele pede que aqui embaixo a profecia também vem de Hashem, mas tenta ficar perto dos profetas. O melhor médico é Deus, mas os médicos também. Vale a pena. Isso a Torá manda. A Torá manda, claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Bom, e agora, finalmente, volta aquela história onde a gente começou. Ele saiu de casa à procura dos burros. E aí ele chega em casa, trazendo, já tinha encontrado os burros. Isso tudo aconteceu em um dia? Provavelmente, 2 dias. Não, foi muito rápido. A história é longa, né? Aqui está demorando algumas semanas, mas a primeira paraxá da Torá, Bereshit até Noach, são 1000 e tantos anos. Tem o livro de Devarim, que foi falado em 18 minutos. Então, a proporção do tempo que demora para a gente estudar não é necessariamente de acordo com a cronologia. Bom, quando ele chega em casa, ele não encontra o pai dele, mas ele encontra um tio dele, e esse tio pergunta, e aí, aonde você estava? E aí ele falou, a gente estava procurando os burros, e a gente encontrou Shmuel, o profeta. E aí ele pergunta, o que Shmuel falou para você? E aí ele entra num dilema. Será que eu conto ou não conto? Será que é para eu contar? Shmuel tinha dito que eu era o rei de Israel. Ele já me deu todos os sinais, já concretizou. Ele poderia chegar, tiozão, queria te falar, olha, você agora é o tio do rei. Não esqueça de mim. Né? Não. Quer dizer, o tio vai falar, não esqueça de mim. Lembra de mim, eu fui seu tio, né? Te levar a passear, final de semana. Mas ele ficou no dilema, por quê? Porque, como a gente falou, ele era uma pessoa reclusa, ele era uma pessoa introvertida, e não era uma pessoa que queria expor, principalmente porque ainda não chegou a coroação pública. Por outro lado, ele não pode mentir. Então, o que você pode fazer? Omitir. Você não é obrigado a dizer tudo. Mais ainda, quando o tio dele perguntou o que o Shmuel falou para vocês seria ele com o servo. Na hora que... Bom dia. Isso, ele falou bom dia. Tô vendo que você tá afiado. Toma cuidado. E o que ele falou para vocês? Então, lembrem que quando a gente falou do reinado, o Shmuel falou, fato teu servo indo na frente. E eu preciso conversar uma coisa só com você. Onde, de fato, o que ele falou para nós, ele falou, concluindo todos os detalhes. E aqui vem uma regra importante que você não pode mentir, mas nem tudo que é verdade você é obrigado a dizer. Nem tudo que é verdade você é obrigado a falar, olha, você é um cara assim, assim, assim. Isso aqui é para você obrigado a falar todas as verdades na cara da pessoa, você não é obrigado a falar todas as verdades. Tem que saber quando falar. Tem também se vangloriar. Eu sou o rei, hein? Agora eu sou... Tá. Eu vou contar, Não, também, sim, isso já falei no começo. Ele não queria se vangloriar, ele era uma pessoa humilde, justamente. Hoje é uma história muito bonita, como hoje foi o dia de Gimel Tammuz, o dia da elevação do Rebbe. Então, o rabino que conta essa história, ele falou que ele foi até um dos secretários do Rebbe, que não era um secretário público que a gente vê nas fotos, esse era um secretário que cuidava da casa do Rebbe. Então, ele via a vida particular do Rebbe.
E aí ele falou que ele estava uma vez numa loja, fazendo uma compra, 11 da noite. E na frente dele estava esse secretário. E esse secretário é famoso por ele guardar segredo. Se você quer trabalhar ao lado de um grande tzadik, você tem que saber o que pode contar, o que não pode contar. É conhecido que os rebeim, os mestres, sempre buscavam pessoas que não iam saber repetir o que eles ouviram. Pessoas com menos capacidade intelectual. E sempre que perguntava para esse homem, o que o Rebbe faz aqui, como o Rebbe faz assim, não sei, não vi, não sei, não vi. Não. Tá bom? Aí ele pergunta, olha, me fala uma coisa. Uma pergunta, conta alguma coisa do Rebbe. Não sei de nada. Você viveu lá, quantos anos? Não sei de nada. Tá bom. Tá mentindo, não? Estou mentindo. Ele sabe. Eu não sei se as palavras foram essas, mas era alguma coisa assim. Não me lembro. Aí ele fala, bom, então eu vou te fazer uma pergunta. Como que o Rebbe chamava, por qual nome ele chamava sua esposa? O nome dela era Raya Mushka, mas se é o nome, é o diminutivo, é o primeiro nome, é o segundo nome, é uma pergunta direta, não sei. Você ficou lá, não sei lá, 30, 40 anos, todo dia, toda noite, o Rebbe, ele falava com a esposa. Claro que falava, não sei. Mas como você não sabe? Eu nunca ouvi o Rebbe chamando ela pelo nome. Peraí. Lembra aquela piada que o cara esqueceu o nome da esposa, a querida, a flor, mas não era o caso. Ele falou, como não? Ele falou, nunca vi o Rebbe chamando, vem aqui. Sempre que ele tinha alguma coisa, ele ia até ela e falava, cara a cara. Ele falou, uma coisa eu consegui tirar dele. Uma coisa eu consegui tirar dele, já foi. Ele não falando, ele falou bastante. Ele não contando, ele falou bastante. A pessoa assim tem um outro nível de relacionamento. Sim. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que tem até histórias que Hassidim iam até o tal do secretário, às vezes era um cocheiro antigamente, um cocheiro até goi, que não sabia muitas coisas, e ele guardava segredo, aí davam bebida para ele, ver se conseguia essas pessoas realmente saber guardar segredo. Então, nem tudo que é verdade a gente é obrigado a dizer. Ok. Muitas vezes eu uso isso em casa, os filhos perguntam, onde você está indo? Estou indo para um lugar. Mas onde você está indo? Eu falei, estou indo para um lugar. Mas para onde? Eu falei, para um lugar. Mas para onde é? Eu repito, só repito, até eles perceberem que é para um lugar. Não vai sair. Não vai sair daqui. Não, estou dizendo, coisas particulares, não sou obrigado. Eles têm que aprender que nem tudo, você tem que saber. A curiosidade mata, né? Dizem, a gente não tem que... E nem sempre eu preciso contar e quero contar. E às vezes não tem problema nenhum contar. Às vezes é uma questão de treinar, eles saber saber manter a privacidade é algo importante e saber controlar a sua curiosidade. Fala. Se você perguntar alguma coisa para o seu filho, aonde você vai? E falou, para algum lugar. Ao contrário, você está dizendo? Ao contrário. Essa é a autoridade do pai. Então, boa pergunta. Olha, eu posso dizer porque eles não chegaram na idade de sair sozinho de casa. Você vai. Vou para um lugar. Ixi, aí complicou. Você tem razão. Tem razão. Aí eu vou ter que... Não falei, decidi que não ia falar, não tinha nada demais. Não falei. Mas insistiram. Mas nem quando você voltar, falar, não. Nem daqui um mês, não. Nem quando você estiver já no final, lá, já deitado na cama. Aprender. É importante a gente não ser curioso da vida dos outros. Ok, vamos lá. Então, agora a gente passa até aqui tudo. Então, Shmuel, ele reuniu o profeta, ele reuniu todo o povo de Israel. Homens, mulheres, crianças, num lugar chamado Mitzpeh. Mitzpeh, na verdade, é um mirante. Num lugar chamado... E lá ele faria um sorteio, e esse sorteio confirmaria quem é o rei. Então ele já sabia, já falou por profecia, mas esse sorteio ele ia confirmar. O Shmuel, o sorteio que ele ia fazer perante o povo ia confirmar. Por que ele não fez isso diretamente? Muito claro, porque o Shaul não era da dinastia de Yehudá. Todos sabiam que Hashem já tinha falado que os reis seriam de Yehudá. Então ele precisava ter uma prova mais consistente, uma prova de Deus, que ele era o rei. Então ele faz um sorteio. Nesse sorteio ele começa tirando qual tribo que seria.
Então ele coloca 12 papeizinhos, lá, Reuven, Shimon, etc. E aí ele tira a tribo de Binyamin, certo? E depois ele tira um segundo sorteio para ver qual família desse povo seria. E o nome da família geral, digamos assim, o sobrenome, o nome de patriarca das famílias de Binyamin era Matri. E o terceiro, agora então ele colocou todos os nomes da família Matri, não era Matrix, né? E aí ele coloca lá, sai o nome Shaul ben Kish. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou quieto? Não, alguns aceitaram e grande parte não aceitou ele como rei. Puxa! O que vocês acham? Você acha que vai ser tão fácil? Uns viram esse... Tem um nome para isso em Yiddish, né? Mas esse Zé Ninguém, eu vi ele crescendo, ele brincava comigo, brincava com meus filhos. Tímido. Quem é esse cara aqui? Vai reinar o povo de Israel? Então se dividiram. Não está aqui escrito, posso ver. Jovem. A gente sabe tinha 12 anos. Mas o Shaul, não sei. Posso ver. Talvez por aí, não? O Shlomo não tinha base. 12 anos, se eu não me engano, era 12 anos. Vamos ver depois, mas era bem jovem. E aí... Não, Davi tinha mais de 17. Acho que é. Bom, eu não lembro de cabeça, honestamente. E aí... Mas antes disso, quando falam, bom, então cadê? Tá todo mundo aqui reunido. Cadê esse tal do Shaul? E aí ele estava no lugar das bagagens. O que é o lugar das bagagens? Então, você tem, como você entra numa casa, tem lugar onde você pintura os casacos, deixa o sapato, deixa o chapéu, guarda-volumes. Então lá tinha o guarda-volumes. Chegava lá todo o povo de Israel, as mulheres com os carrinhos, né? Imagina lá, a mulher vinha com samovar, trazia a casa inteira mais um pouco. Vai que faz frio, eu sempre falo para minha filha, vai que faz frio. Se fizer neve, e se fizer frio e neve, se não fizer os dois, se fazer... Precisa parado para tudo, né? Está aqui 15 malas. Bom, então ele estava nas bagagens, estava meio que escondido. Ele já sabia o que ia acontecer. E vieram chamar ele. E ele, ainda assim, depois de tudo isso claramente, ainda assim ele foi relutante. Não agora, não por de, sabe, querer se mostrar, não quero, mas você quer. Mas ele realmente não se sentia pronto, porque agora ele ia aparecer no palco e todo mundo ia lá bater palma para ele. Ele não estava pronto para isso. Então, o Shmuel aparece e o Shmuel pergunta agora claramente para o peitoral do Kohen Gadol, que tinha todas as letras e tinha uma resposta direta, e pergunta quem deve ser. Quem Não, o rei. Quem deve ser o rei? E aí sai o nome, Shaul ben Kish, claramente. Esqueci de contar antes que como encontraram ele, também recorreram àquele lá, o infravermelho que tinha, ele fez ao detector já pelo drone, ele já achou que foi ele que indicou onde estava não tinha como falar drone na linguagem do Tanakh, então falava então, assim que identificaram onde ele estava, e assim também vai aparecer o nome dele. Com tudo isso, Shaul não é aceito desde quando se encontra unanimidade em nosso povo. E o povo se dividiu em 3 grupos. Um pequeno grupo que eram tzadikim falaram, sim senhor, ele é nosso povo, foi escolhido por Deus, sem dúvida. O segundo grupo não quis nem saber, meio que foi embora. E o terceiro grupo, eles foram contra. Se há governo, só contra. Então, eles foram contra o Shaul. E a gente vai ver nos próximos capítulos, Bezerra Hashem, como que a coisa desenrolou até que ele, de fato, ele foi o relutante. Isso a gente vê com vários líderes verdadeiros, com Moshe, e a gente vai ver os outros, que ele também aconteceu. Até ele aceitar, demorou, porque ele era humilde. Mas no momento que ele aceita, inicialmente ele vai cometer um erro, ele ainda vai dar passo para trás, mas na guerra ele vai tomar posição. E na hora que ele toma posição, ele fala, quem não vier aqui vai ser morto. E aí, aí o povo viu que não era brincadeira. Porque você pode ser humilde, mas tem um momento onde você tem que assumir o teu papel. E parte da humildade é saber que o teu papel tem consequências. Você não pode ser mole. Você não pode deixar que pise em cima de você. Então, o Shaul, quando chegou o momento,
ele realmente assumiu, e aí ele se tornou rei, e ele foi aceito por todo mundo. A gente vai ver nas próximas. Deus